sou formado em Educação Física e, alguns anos depois de formado, conheci por um amigo a prática que tinha em Santos, onde eu morava, e fui fazer uma aula para conhecer. Era um tempo ainda que não tinha nem tapete, blocos, essas coisas ainda não tinham, né? A gente fazia um tapetinho de acampamento, de pano mesmo, cada um levava um lençol para cobrir, né? E eu lembro que logo nos primeiros 15 minutos foi caindo muitas fichas de porque eu tinha feito a faculdade, do que eu tinha estudado, já estava mais próximo da psicologia, como William Reich, por exemplo, ainda na faculdade, né? E foi caindo algumas fichas de por que o yoga, né? De por que eu tinha feito a faculdade de Educação Física, né? E que eu não estava ainda me encaixando muito bem. E dali, um ano depois, eu já estava fazendo um curso de formação com esse mesmo professor, né? Que é da tradição de Kaivalya-dhamma, em São Paulo. E me apaixonei, né? Aí a prática de yoga e meditação foi se coadunando e foi nessa formação que eu entendi que yoga é meditar, né? E não é uma preparação para meditar. Encontrei diversas escolas também, fui me apaixonando pela filosofia do yoga e pela prática, sobretudo. Você lembra que meditação que era nessas primeiras meditações que você fez lá? Meditação de yoga não tinha nome, não tinha blend, né? Eu lembro que quando nós nos formamos em yoga, estou falando aqui em 98, 2000, a gente tinha uma agenda com dias da semana e horário. O que estava lá era yoga, né? Não tinha Yin Yoga, Restaurative Yoga, Flow Yoga, e não há uma crítica, mas não tinha isso. Então, quando você me pergunta qual a meditação, eu respondo como eu aprendi, né? Você está me perguntando qual técnica eu utilizo, entendeu? Sim. Qual a técnica que eu utilizo, realmente para mim é indiferente, né? Porque a experiência é a mais importante, né? Não é que tipo de tênis você usa para sair do ponto A para o ponto B, né? Mas que você chegue lá. Quais os desafios que você passou, ou que quando você pratica meditação e yoga até hoje você tem algum desafio, e quais são eles? Se desafio você quer dizer dificuldade? Isso. Tenho dificuldade, né? Porque o nosso corpo, ele se modifica no encontro com o mundo, né? E como o mundo não é estático, diversas vezes há encontros que não são alegradores. A meditação, ela fica mais difícil, porque ela exige de você um distanciamento de todo o turbilhão que você tem com o encontro com o mundo, né? Então, as minhas dificuldades são a vida. Essas são as minhas dificuldades. A minha dificuldade é a vida, não é com uma técnica específica, com um tipo de meditação, mas os encontros que eu tenho com a vida. Nem sempre é fácil meditar, sobretudo quando você está sofrendo, né? E é justamente aí que é importante você se exercitar e exercer a tua prática, né? O que você percebeu de benefício com as práticas de meditação, de yoga? Eu acho que se tornar mais humano, né? Esse é o benefício da prática meditativa, se tornar humano, demasiadamente humano, né? Às vezes a prática me traz mais ansiedade, isso é bom. Às vezes a prática me leva para uma tristeza, e isso é bom. Uma prática meditativa que só te leva para alegria, bem-estar, preenchimento, ela só arrefece sintomas. Então, a prática autêntica de meditação, ela te leva para o encontro às causas do que causa sintomas e que te leva, às vezes, para a prática meditativa, né? Então, os sintomas, né, que a prática meditativa me conduz é o encontro comigo mesmo. E nem sempre eu sou tão legal. Vou falar sobre meditação, ciência, filosofia. Qual é a diferença de cada uma delas? A ciência, ela estuda as funções do objeto que ela investiga. Então, eu posso investigar cientificamente a meditação e entender quais são as áreas do cérebro envolvidas. Aí, sabendo as áreas do cérebro, eu vou saber quais são os hormônios ou neurotransmissores que aquela área, quando ativada ou não, ela secreta ou deixa de secretar. Quando eu faço uma postura de yoga, eu vou entender quais são os músculos envolvidos. Esses músculos são envolvidos em quais funções locomotoras, por exemplo, né? Então, ciência ou cientista, ele estuda as funções do objeto. A filosofia, ela inventa conceitos para o objeto que estuda. Agora, a religião, ela conserva ou cria e mantém
dogmas, certezas inabaláveis, absolutas, metafísicas, né? Agora também há as encantarias, os feitiços, a magia que os yogis sempre foram associados, né? Yogis sempre foram associados, muito mais que sacerdotes ou padres, a feiticeiros, a xamãs, a pajés, a bruxas. E os feiticeiros, pajés, bruxas que se envolvem com yoga oferecem, como todo pajé ou xamã, 3 serviços: de oráculos, a astrologia védica talvez seja mais presente, encantarias, como alinhamentos do chakra, né? E terapia e cura. Talvez seja esse o maior mote, assim, que as práticas meditativas relacionadas ao yoga têm servido ou trabalhado, sobretudo no SUS, né? Então, a diferença entre ciência, filosofia, religião e magia é o que eles fazem com o objeto que investigam. Pode ser o mesmo objeto, mas cada um vai produzir uma resposta diferente, porque o objetivo deles é outro. Você tem um curso que é até interessante sobre yoga contemporâneo, meditação, filosofia, ciência. Você traz alguns apanhados também sobre a meditação. Daria para você falar um pouquinho mais da profundidade da meditação, de até onde que você investigou, de onde que começa a meditação e como que ela é hoje, como que era antigamente? Eu acredito que a meditação ele não tenha se modificado ao longo da sua vida. O que aconteceu, e nós já pincelamos isso logo no início, é a criação de novas escolas, com elas novos métodos, com novos métodos uma combinação diferente de técnicas. Mas eu não acredito que o propósito da meditação ele tenha se modificado, mesmo porque a meditação é um atributo humano. Ela não pertence a nenhuma geografia, nenhuma instituição, religião, filosofia, muito menos a ciência. Meditar é um atributo humano, ou seja, qualquer animal, um passarinho curió, baleia jubarte, uma criança, eu ou você, que decide focar a atenção no objeto e não se desviar desse objeto, aciona uma circuitaria neurobiológica e psicofisiológica inata, que vai operar em você produzindo um maior distanciamento dos ordenadores de realidade onde você vive. Cada um de nós vive no ordenador de realidade. Yoga chama de Maya, ou ilusões. Cada um de nós inventou uma ilusão para conseguir suportar a realidade. E a meditação ela ajuda a tomar esse distanciamento e aí você perceber melhor quais são os maias, as ilusões que você construiu ou vive, para então entender aqueles que te causam sofrimento e tecer um novo conhecimento sobre si mesmo. Em termos neurobiológicos, a meditação ela vai operar numa circuitaria formada pelo córtex pré-frontal, o giro cingulado, que faz uma região do cérebro chamado tálamo dormir. Então, sempre que eu foco a atenção, essa área do cérebro é acionada automaticamente. Você nasceu assim. A baleia jubarte tem essa ação, chama córtex pré-frontal. O neurônio funcionando aqui faz, em consequência, uma região chamada tálamo, que é uma espécie de correio sensorial. Ele recebe as informações sensoriais do mundo que te afetam, a gravidade 10 metros por segundo quadrada, a luz, o som, o carro da pamonha, adentra o seu corpo, sobe pela medula, chega no tálamo, o tálamo retransmite para o resto do corpo. Quando você decide meditar, essa região do cérebro, ao longo da prática, ela arrefece, ela diminui a sua ação. Então, o mundo lá fora continua operando, mas ele chega e impacta você com o menor número de possíveis gatilhos para acionar o eixo do estresse. E aqui a gente tem condições já de entender por que a meditação é tão interessante para quem tem ansiedade, por exemplo. Porque ela diminui os potenciais gatilhos que seriam acionadores de um hipotálamo, hipófise, adrenal, que libera o principal hormônio de estresse, que é o cortisol. Então, meditadores experientes têm um melhor controle desse disparo neuroendócrino que vai acionar o principal hormônio do estresse. Além disso, ela funciona, por exemplo, secretando mais dopamina, serotonina, que está ligado ao bem-estar. Mas, assim, a corrida também aciona isso, entendeu? Não são hormônios e neurotransmissores específicos da meditação. Não, é atributo humano. A pergunta interessante de se fazer é por que a gente, quando foca a atenção, essa circuitaria acontece e diminui o estresse?
Essa é uma pergunta interessante, porque nossos corpos são ancestrais, nós somos herdeiros de um número crescente de corpos que perceberam que focando a atenção e não se desviando, seja orando, rezando, caminhando, em silêncio numa caverna, andando na floresta, eles teriam uma melhor resposta, uma resposta mais benfazeja para a boa vida. É só depois que a meditação vai ser capturada por algumas instituições religiosas. Mas meditar é um atributo humano. Só que interessante, né? Algumas pessoas que se especializaram nisso, se tornaram então o que nós chamamos de yogis, ou sacerdotes, ou feiticeiros, né? Houve especialistas nisso que criaram uma classe. E, a partir das suas experiências, foram escrevendo livros, foram escrevendo textos que chegaram até nós hoje. Então, o importante aqui é necessário se formar em yoga, fazer um curso de meditação? Não necessariamente. É importante? É importante, porque você vai trocar com mais gente. Mas ninguém vai incutir em você símbolos sagrados que vão fazer você se iniciar na meditação. Não, a meditação é atributo humano. Você, a baleia, um golfinho, um pato, ele já nasce com essa circuitaria. Um rato tem córtex pré-frontal, giro cingulado, tálamo, dopamina, serotonina, todos eles. Mas olha, interessante. Aqueles que se dedicam à prática meditativa, meditadores experientes, foi encontrado até 123% a mais de melatonina circulante no sangue do que não meditador. E melatonina é um hormônio que é antagônico ao cortisol. Então, quando tem muito cortisol, a melatonina sai. Quando tem muita melatonina, o cortisol sai. Então, são pessoas que são mais lentos, Beto? Não. Eles são menos propensos a reagir de forma espontânea ao que o mundo atravessa, ou pensamentos que atravessam ele. Eles tomam, então, um distanciamento e aprendem a mediar o mundo, e não tornar o mundo imediato. Bate e solta. Meditadores, então, nós podemos pensar, são aqueles que aprenderam a mediar mundos. Né? São diplomatas. Eles aprenderam a viajar por entre os mundos e dar respostas ou não respostas de como o mundo e outros corpos os afetam. Dá para dizer que todo mundo medita? Dá para dizer que todo mundo nasceu pronto para meditar. Todo mundo medita, não sei. Certo. Talvez nós percamos essa habilidade de meditar com esse mundo contemporâneo, moderno, né, que nos exige uma resposta imediata a cada segundo. A meditação é o contrário disso. É você não dar resposta, né? Você demorar, né? Você ter um espaço para mediar a tua resposta, nem que seja o silêncio. Talvez esse vucu-vucu do mundo moderno, um dos motivos de tantas pessoas dizem que meditação não é para mim, meditação não funciona, meditação isso, meditação aquilo, para mim, meditação não é para mim, seria por essa... Bom, aí essas pessoas têm que fazer terapia, não consigo responder por todas elas, né? Eu consigo entender para você que a meditação, o yoga, nunca foi tão popular como hoje. Correto. Isso significa o quê? Que há uma demanda de pessoas que necessitam da produção corporal que a meditação faz. Então, a gente pode pensar, é lícito supor, que essa demanda é porque tem um nível de estresse gigante, altíssimo. O que o capitalismo está fazendo com a meditação, aí é outro assunto. Mas, nós nascemos prontos para meditar. 2, nós perdemos essa capacidade e alguns se especializaram. 3, na modernidade, o mundo é com tanta velocidade que tem exigido muito dos corpos que se cansam. Tá aí o livro do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. A meditação entra como uma quebra de demanda disso. Né? Só que, é claro, né, no mundo capitalista e competitivo como o nosso, até a meditação tem competição. Tem um app que te mostra quantas horas de meditação você teve na semana e você compartilha isso com seus colegas. Né? Então, a meditação também entrou no mundo competitivo, que é anacrônico, que é contraintuitivo, com uma própria proposta das meditações que exige, né? Que é você dar um distanciamento e não você entrar mais ainda como meditação como uma tarefa a ser cumprida, né?
Pessoas que correm, as pessoas que fazem esportes cíclicos, maratona, ciclismo, até automobilismo, eles entram em processos meditativos. Chama estado flow. Não é a mesma coisa, sim, eu ia mas eles explicar entram. melhor. Então, não é necessariamente a velocidade, saca? Alguém que está numa maratona, 42 quilômetros, correndo ali, se ele não está num estado flow, não estou falando que é especificamente igual à meditação, o propósito é outro, mas a circuitaria, ela é muito similar, porque é um atributo humano. Então, não necessariamente tem a ver com diminuição do movimento corporal. A meditação necessariamente está ligado a ficar parado. Não necessariamente. Nós estamos agora meditando. O que é a meditação? É eu estar focado num objeto. E meu objeto é você, e a sua pergunta e a minha resposta. Eu estou totalmente focado nisso. E eu não preciso falar um pouco mais calmo e tranquilo, criando espaço entre uma fala e outra, porque aí eu sou uma personagem. Essa personagem vende muito. Essa com um semblante calmo, tranquilo, sereno, bindu na testa, roupa de açafrão. Ele pode ser um meditador, mas isso não é isso. Não é isso.